Abra comigo a sua Bíblia em Efésios 2. Efésios 2, de 11 a 22. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios 2, de 11 a 22. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra, que já foi lida, cantada e que agora que vai ser exposta. Que o teu Santo Espírito continue falando conosco. Ó Pai, abra os nossos olhos e os nossos ouvidos para que ouçamos a sua voz. Ó Pai, que possamos fazer tudo aqui para a sua glória e para o seu louvor. Que o Evangelho seja pregado e que vidas sejam transformadas e impactadas pelo Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Vocês estão me ouvindo bem aí? Então só dá um pouquinho de retorno aqui para mim, João, para eu ouvir menos o som lá, que eu estou ouvindo mais o som que talvez eles aqui. Vamos lá? A semana passada eu introduzi a mensagem pensando em alguns cenários e histórias que retratam a nossa realidade de quem nós éramos sem Cristo. E vimos nos versos 1 a 10 do capítulo 2 de Efésios, que é o nosso texto básico, que nós estávamos mortos espiritualmente, nós éramos desobedientes, nós éramos insubmissos a Deus, nós éramos condenados, e Paulo descreve como que é a vida de alguém antes de Cristo e de onde ele nos tirou até sermos vivificados em Cristo. Nos versos que nós acabamos de ler agora, Paulo continua a lembrar os irmãos em Éfeso e também a mim e a você do que nos aconteceu. Quem nós éramos antes de Cristo nos alcançar pela graça. Você já parou para pensar em quem você era antes de Cristo te salvar? Não para sentir orgulho, mas para reconhecer com humildade e até com vergonha que não havia nada digno em nossa vida pecaminosa. Eu quero fazer algumas perguntas aqui que podem nos ajudar a refletir de quem nós éramos, onde nós estávamos, antes de Cristo nos salvar. A minha primeira pergunta é:
Quem eram as pessoas com quem você andava? Para onde esse caminho te levaria se Cristo não tivesse entrado na sua vida? Onde você estaria hoje se não tivesse experimentado a graça de Deus em Cristo? Como seria o seu caráter? Que marcas do pecado ainda dominariam a sua história? Quais seriam os seus valores? Como isso afetaria a sua família? Ou melhor, será que você teria ainda uma família ou teria formado uma família? Quais seriam os seus pensamentos sobre a vida, sobre o futuro e sobre o propósito de existência? Em um primeiro momento, você pode ouvir essas perguntas e pensar, isso é algo especulativo. O que seria? Mas não se trata de especulação, trata-se da gente olhar para trás, trata-se da gente olhar para o retrovisor da vida e lembrar quem realmente nós éramos ou quem nós fomos sem Cristo. E é exatamente isso que Paulo está fazendo aqui com os Efésios. Ele está refrescando a memória deles, não para que eles ficassem presos em seus passados, mas para que eles nunca se esqueçam da graça que os alcançou. E como nós falamos a semana passada, nós precisamos nos lembrar de onde fomos tirados e onde estamos hoje, pela graça de Deus. Nós não poderíamos ter ido a Cristo se o Pai não nos tivesse trazido a Ele graciosamente. Paulo, ele lembra aos irmãos em Éfeso, e também a nós, que por natureza nós éramos pecadores, e estávamos distante de Deus, mas pela fé, e unicamente pela graça de Deus, nós recebemos em Cristo o presente maravilhoso da salvação, o dom da regeneração. Mas é interessante, queridos, que a história, ela não termina na nossa conversão individual, ou melhor, ela começa aqui. Deus não nos deixa sozinho, Deus nos leva para uma nova realidade, Deus nos leva à comunhão da sua igreja. E assim Paulo começa a descrever a grande obra de Cristo, que uniu judeus e gentios, redimidos ou redimindo eles em um só corpo. A igreja, a comunidade do povo de Deus, o corpo de Cristo. Vejamos novamente os versos 11 e 12 que nós lemos. Paulo chama os cristãos de Éfeso, a se recordarem da sua antiga condição. Eu repito, não para viverem presos ao passado, mas para entenderem a profundidade da transformação do Evangelho. E olha o que Paulo diz: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, vocês eram chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro. Paulo, ele começa descrevendo aqui para nós que existiam entre judeus e gentios um grande abismo. Gente que não tinha nada que ver uns com os outros. Para os gentios, os judeus eram, ou para os judeus, melhor, os gentios eram incircuncisos. O que indicava que eles não tinham, nós vamos entender um pouquinho isso, o que indicavam que eles não tinham o favor de Deus por não terem o selo da aliança. Para eles não eram apenas eles não apenas não eram circuncidados, mas também não tinham nenhum dos privilégios que Deus havia graciosamente concedido aos judeus. Nós precisamos voltar a nossa mente para aquele contexto e imaginarmos a humanidade
descrita ali por Paulo, daquele contexto, dividida entre judeus e gentios. Paulo ele está escrevendo para aqueles irmãos de Éfeso, que possivelmente eram alguns judeus e outros gentios convertidos. Os gentios certamente eram a maioria, e eles vinham de um contexto de idolatria. E eles eram chamados pelos judeus de incircuncisos. Se você lembra e conhece um pouquinho da história bíblica, você vai se lembrar, desculpa, que a circuncisão, uma palavra difícil de falar, incircunciso, eu vou errar de vez em quando, tá, irmãos? Mas a circuncisão foi dada por Deus a Abraão como sinal exterior dos membros do povo da aliança. Existia um rito que o próprio Deus estabeleceu, que era aplicado a todos os nenês, bebês judeus ali do sexo masculino, de modo que esse ato físico, feito no corpo ali por mãos humanas, era uma nítida marca da distinção entre judeus e gentios. E os judeus naturalmente se orgulhavam disso, de fazerem parte disso, e o resto do mundo chamavam eles de a incircuncisão. Eles sentiam desprezos por isso. Eles tinham uma marca que o próprio Deus estabeleceu, que foi colocado sobre o homem, e essa marca trazia orgulho para eles. Olha o que dizem alguns estudiosos sobre o desprezo que os judeus sentiam pelos gentios. Primeiro, diziam que os gentios tinham sido criados por Deus para ser combustível para o fogo do inferno. Pesado isso, né? Eles diziam que não era lícito prestar ajuda a uma mãe, uma gestante gentia, na sua necessidade mais urgente, porque isso seria apenas trazer outro gentio para o mundo. Isso não era bem-vindo. Entrar em uma casa gentia tornava um judeu impuro e o deixava inapto a participar do culto público. Se um rapaz ou um rapaz judeu se casasse com uma moça gentia, ou uma moça judia se casasse com um rapaz gentil, eles faziam um enterro simbólico da moça ou do rapaz. Porque para eles, o contato íntimo, próximo, parentesco com o gentil, era equivalente à morte. Os judeus, eles se orgulhavam de ser o povo escolhido de Deus. E para eles, os gentios eram pagãos, distantes de Deus. Eram vistos pelos judeus como impuros, excluídos. Até a vinda de Cristo, os gentios, eles eram objeto de desprezo para os judeus. Existia uma tensão, e eu estou dando ênfase a isso, porque existia uma tensão que era real naquele contexto. Nós vamos ver, se você conhece um pouco da história bíblica, que no tempo do Antigo Testamento, e até os dias de Paulo, os judeus valorizavam demais esse sinal da circuncisão. Um sinal feito por mãos humanas. Era o pai que ia lá, tirava o prepúcio lá, colocava, fazia todo o ritual, um sinal feito por mãos humanas, e eles tinham orgulho disso. Mas o próprio Paulo diz que o verdadeiro israelita, ele é circuncidado em seu coração. Porque em Cristo, Paulo vai começar a estabelecer que agora tudo mudou. Paulo descreve como Cristo foi capaz de unir esses dois grupos. Paulo já havia dito para aqueles cristãos que eles eram sem Cristo. E sem Cristo eles eram mortos espiritualmente, eles eram desobedientes, eles eram insubmissos a Deus, eles eram condenados. Efésios 2, de 1 a 10. E Paulo agora descreve em outras palavras qual era a condição deles antes da salvação. Verso 12. Naquela época, vocês estavam sem Cristo. Vocês não só estavam sem Cristo, como vocês estavam separados da comunidade de Israel.
dessa comunidade que foi considerada como aquela nação debaixo do governo e das leis de Deus, o povo da aliança, o qual o Senhor havia feito com eles, o Deus que reinava sobre eles. No entanto, vocês gentios, vocês estão excluídos, ou eram excluídos dessa aliança e desse reino. Vocês não desfrutavam desse privilégio, vocês não desfrutavam dessa cidadania. Vocês não só estavam sem Cristo, não só eram separados da comunidade de Israel, mas também eram estrangeiros quanto às alianças da promessa. Vocês eram privados do direito e da cidadania que Deus deu aos israelitas. Se você, repito, conhece um pouquinho de história bíblica, você vai lembrar que no Antigo Testamento, Deus fez diversas alianças com Israel. Deus estabeleceu para eles obrigações, promessas para eles. E Deus faz uma promessa, uma aliança com Abraão, com seus descendentes. Mas os israelitas se alegravam disso, mas os gentios não tinham parte disso. E aí Paulo continua: vocês estavam sem Cristo. Vocês estavam separados da comunidade de Israel. Vocês, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, vocês estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Os judeus, queridos, Paulo vai chamar a atenção aqui, eles tinham uma esperança. Eles aguardavam o Messias. Talvez até aqui naquela época, aqueles que não creram em Jesus ainda aguardavam o Messias. Era uma esperança real, mas os gentios não tinham essa esperança. Eles viviam sem Deus no mundo. Eles não tinham o verdadeiro conhecimento de Deus. Sim, eles sabiam de Deus pela revelação geral, pela criação de Deus. Eles criavam os seus deuses, eles estabeleciam a sua religião, mas eles não conheciam o Deus verdadeiro, eles não tinham relação com Ele. E Paulo então diz que sem Cristo, os efésios gentios estavam sem esperança de vida eterna e sem Deus no mundo. E hoje, aqueles que estão sem Cristo se encontram nessa mesma situação. Estão sem esperança de vida eterna, estão sem Deus no mundo. Isso é o que nós éramos. E nós não devíamos nos esquecer disso. Nós estávamos separados de Deus, separados do seu povo, gente que não tinha esperança. E quantos que ainda não estão vivendo e morrendo sem Cristo? E nós, se não fosse pela graça de Deus, também ainda estaríamos vivendo assim. Por isso, o primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar nessa noite, meu irmão e minha irmã, que nós nunca nos esqueçamos de quem nós éramos antes do amor de Deus nos alcançar e nos transformar. Para que nós não criemos vanglória para nós mesmos, mas para que exaltemos e nos prostremos diante do Senhor pela grandeza da sua graça que nos perdoou e que está nos transformando a cada dia. E o mais triste, e eu quero trazer isso para a reflexão minha e sua nessa noite, é porque se você estava sem Cristo e essa era a sua condição, se Cristo te alcançou, agora você precisa viver como um filho de Deus. Você não vive mais como vivia antes. Você foi alcançado por essa graça. Agora Deus te trouxe para perto, como nós veremos aqui. Agora você faz parte do povo de Deus. Agora o Espírito Santo habita em você. E como você deve viver? Como um filho de Deus. Verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, vocês foram aproximados mediante
o sangue de Cristo. Paulo lembra que antes eles estavam sem Cristo, antes eles estavam separados, antes eles estavam longe, mas agora em Cristo Jesus, mediante o seu sangue, aqueles que estavam separados, aqueles que estavam longe foram aproximados, estão perto. Paulo nos lembra da graciosa intervenção de Deus em favor dos pecadores perdidos. Através do sangue de Cristo, gentios e judeus estão próximos de Deus. Não por méritos humanos, mas pela graça de Deus, que é a tese que Paulo defende aqui. Agora, aqueles irmãos, eu e você, estamos em Cristo, protegidos, guardados, perdoados, guiados por Ele, e fomos trazidos para perto de Deus. Nós estávamos distante de Deus e dos judeus, mas pelo sangue de Cristo nós fomos purificados e trazidos para perto de Deus. A barreira de separação, ou da separação do pecado, foi destruída pelo sofrimento e sacrifício de Cristo. Aqueles que estavam separados de Cristo, agora estão em Cristo. E Paulo passa então a descrever o que a obra de Cristo fez. O que a obra de Cristo colocou como o fim da inimizade entre judeus e gentios. E qual é essa criação de um novo homem, a igreja, o corpo de Cristo? E assim ele começa o verso 14, dizendo que Jesus é a nossa paz. E Ele é o preço pago para que tenhamos paz. Como eu disse, havia uma certa inimizade entre judeus e gentios. Mas é interessante que se nós estudarmos um pouquinho de história do Novo Testamento, nós vamos ver que a igreja daquele tempo, na sua maior parte, era composta de judeus e gentios. Se você, por exemplo, já leu o livro de Atos e conhece um pouquinho da história das Escrituras, você deve se lembrar de que os líderes da igreja em Jerusalém, eles precisaram, em um momento, fazer uma assembleia. A gente gosta disso, né? A gente entende bem isso. Acho que eles já eram meio batistas, estou brincando. Eles precisaram fazer uma assembleia, eles precisaram convocar uma reunião, eles precisavam trazer uma pauta para discussão. E a pauta da discussão era: qual é o lugar dos gentios na igreja? O que a gente deve continuar fazendo e o que não cabe mais fazer, uma vez que agora Deus está mudando o gentio, está transformando essas pessoas? Qual é o lugar dele? Qual a posição deles na igreja? E aí fizeram favoráveis de um lado, contrários de outro, né? E eles chegaram à conclusão que tanto judeus como gentios são salvos da mesma forma. Não é mais aquele sinal externo, não é mais a circuncisão, todos eles são salvos da mesma forma e são salvos pela fé em Jesus Cristo. Não precisa obrigar o gentio a passar por esse ritual, porque quem salva é a fé em Jesus. E Deus então começa, Paulo mostrando para nós aqui, que Deus, por meio da obra de Cristo, Ele fez dos dois povos um só. Agora, ambos são um só corpo, ambos são um só homem, eles têm um só cabeça, que é Cristo e Senhor de todos. Os estudiosos descrevem para nós que essa barreira da inimizade era bem visível no templo. Sempre houve uma parede de separação, ou um muro de divisão, tanto literal quanto espiritual. Em Jerusalém, no templo daquela época, entre o recinto do templo e o pátio dos gentios, havia um muro de pedra. Alguns vão dizer que no qual existia uma descrição em grego e latim que proibia qualquer estrangeiro de entrar sob pena de morte. Existia um lugar ali que separava judeus e gentio. Imagina a gente aqui na igreja,
e do lado de cá, agora eu vou complicar, né, se eu nomear. Mas do lado de cá você tem uma parede no meio, do lado de cá você tem um grupo, e do lado de cá você tem outro grupo. Não era assim, porque não era essa divisão, obviamente, mas você tinha algo que separa. O Jonathan, olhando ali para o irmão João, não conseguiria ter acesso ao irmão João. Por quê? Porque tem um muro que separa. Entenderam? Conseguiram perceber? O Jonathan só ia poder falar com a Pamela. O irmão João, não. O irmão Luiz, não, com o irmão Hélio ali. Porque tem uma barreira, tem um muro que separa. E é interessante que de forma literal e histórica, esse muro ele só foi derrubado depois da invasão de Roma por volta de 70 depois de Cristo. Mas em Jesus, Paulo está declarando, essa barreira foi destruída. Quando ele morreu na cruz, Cristo aboliu a separação, o muro quebrou. Não há mais uma separação real. Não existe mais essa dificuldade de aquele que está desse lado ter acesso àquele que está do outro lado. Porque o muro foi quebrado, a inimizade foi destruída. Cristo uniu judeus e gentios. Agora o Jonathan pode olhar lá para o irmão João. Não chamei atenção não, é que eu usei como exemplo mesmo. Vocês não tem mais um muro que atrapalha. Perceberam? Era isso que eles viviam. Cristo uniu. Assim nós não precisamos mais estar em inimizade entre povos e entre Deus. E os homens, pela cruz, nós somos reconciliados com Deus. E nós fomos reconciliados uns com os outros. Então Paulo está dizendo que a vinda de Cristo, ela teve como proposta estabelecer a paz entre judeus e gentios, derrubando aquilo que separava, a lei, a circuncisão, que antes poderia servir como barreira, já não é mais o caminho de acesso exclusivo para os judeus. Agora o acesso a Deus é oferecido igualmente a todos, pela graça, por meio da cruz. Isso é lindo, queridos. Porque Paulo está olhando para aqueles irmãos e estão falando, sabe aquilo que vocês fizeram a vida inteira? Vocês, judeus, que estavam, e aí Paulo vai dizer que estavam próximos, que receberam a promessa, que faziam parte da aliança. Sabe isso? E sabe vocês, gentios, que não se importavam com Deus, que criavam o Deus de vocês, que faziam o que queriam, quando iam lá para o templo, tinham que ficar num lugarzinho separado, porque vocês estavam distantes de Deus. Sabe o que aconteceu? Em Cristo já não existe mais isso. Em Cristo, Ele une os dois povos. Ele faz judeus e gentios, e Ele faz deles uma nova criatura, uma nova humanidade. Queridos, isso é a beleza. Porque Deus, Ele faz uma obra criadora em Cristo. E de dois povos diferentes, Ele forma uma nova humanidade, reconciliada com Ele e entre si. Cristo não apenas trouxe paz, como Ele é a nossa paz, e essa paz não ficou restrita a um povo, mas foi anunciado tanto aos que estavam longe, o gentio, quanto aos que estavam perto, os judeus. Porque o Evangelho é exatamente essa boa notícia, que Deus em Cristo abriu o caminho de acesso a si mesmo para todos, sem distinção. Porque na cruz, Ele desfez a inimizade, reconciliou povos diferentes e nos conduziu ao mesmo Pai. E não existem mais dois caminhos, mas um só, que é Cristo. Isso nos desafia, irmãos. Porque a gente olha para povos, a gente vê isso muito distante de nós e fala, não, isso aqui é lá naquela época, hoje não. Hoje, se chegar aqui alguém na igreja, ele vai ser bem recebido, ele vai ser bem tratado. Se converter, então, vai ser nosso irmão em Cristo. Será que é assim mesmo, queridos, na prática? Já dei esse exemplo aqui. Se você descobrir que o cara que se tornou membro da igreja, e foi lá no culto da sua casa, cantou com a gente, é uma nova criatura, já foi preso e pegou 30 anos de detenção porque matou, detenção não, de prisão, porque matou 2 pessoas. O que você faria?
Você percebe como nós todos temos preconceitos ou preconceitos estabelecidos sobre algumas coisas? Mas em Cristo, não importa se você foi criado dentro da igreja, ou se você é o sujeito que matou 2 lá e pegou 30 anos de prisão, se você verdadeiramente se converteu em Cristo e estão na igreja de Cristo Jesus, vocês são igreja de Jesus. Tem um pastor, Israel Belo de Azevedo, se eu não me engano, ele tem um livrinho, é um livretinho, Gente Cansada de Igreja. Se você está cansado, você pode ler esse livro. Ele vai te fortalecer, não você desistir. E ele, dos seus trechos, ele diz assim: a igreja é feita e formada de gente que nem sempre nós escolhemos para estar conosco, mas que Deus escolheu. E essa é a beleza do Evangelho, queridos, porque ele transforma. Porque diante de Deus, não todos estávamos mortos, condenados. Nós vimos a semana passada. Não importa se você obedeceu à lei, você estava perto da promessa, nós vamos ver agora, todos estão próximos, porque é o Evangelho que faz isso. É através dele que a igreja hoje proclama ao mundo a mensagem da reconciliação. Sem o Evangelho não há salvação, sem salvação não há verdadeira paz. Por isso qualquer pessoa que vive ou que viva aflita, inquieta ou distante de Deus, pode encontrar descanso em Cristo. É nele, e somente nele, que toda busca deveria se complementar. Ele é a fonte da paz. Ele é o mediador entre inimigos. Ele é o caminho da reconciliação. E ele é o caminho do perdão. Cristo derrubou os muros que nos separavam. Mas será que muitas vezes, com as nossas atitudes, nós não estamos levantando novos muros? Muros construídos pelos nossos preconceitos, pelas nossas ideologias e até mesmo pelo nosso orgulho. Quantas vezes, sem perceber, nós erguemos barreiras de rancor, de indiferença, e atitudes que dividem famílias, que destroem amizades, que enfraquecem a comunhão entre os irmãos. Queridos, quem realmente pertence ao corpo de Cristo, não deveria viver envolvido em brigas, em contendas, em inimizades. Quando isso acontece, é sinal de que essa pessoa ainda não entendeu o seu papel no corpo, e por isso possa ser que esteja buscando apenas os seus próprios interesses pessoais. Pode ser também que esteja espiritualmente enferma, precise de restauração, ou então, e isso é ainda mais sério, pode ser que nunca tenha realmente pertencido a esse corpo. Porque no corpo de Cristo, queridos, não há espaço para divisão. Porque cada membro existe para edificar o outro. E o cabeça é Cristo, que é a nossa paz, para a glória de Deus. Essa deveria ser a nossa vida como igreja de Jesus, queridos. Não seremos perfeitos, teremos defeitos, teremos diferenças a ser tratadas, obviamente, mas aquele que pertence ao corpo, aqueles que está em Cristo Jesus, que o seu olhar é para Jesus, ele tem uma seriedade nisso. E a gente deveria olhar isso com mais atenção. Como seria a nossa igreja se a semana... E não criem preconceitos da minha parte dos exemplos que eu estou dando aqui, mas eu quero que você visualize isso comigo. Como seria a nossa igreja se o ano que vem a nossa equipe fosse composta daqueles que têm cabelo comprido, daqueles que demonstram as suas tatuagens no corpo, daqueles que mais? Traz um piercingzinho no nariz, daqueles que ainda carregam a marca dos alargadores que trouxeram na orelha. Como seria a nossa igreja se Deus começasse a transformar essas pessoas
e elas estivessem aqui entre nós. Não que esse modelo que nós criamos, que vivia fora e fazia isso fora, mas para nós aqui é uma regrinha que não pode, e Deus aproximasse essas pessoas, agora vai ter que passar do cabeleireiro, cortar o cabelo, porque o pastor é careca e a regra é que o cabelo seja curto ou não. A regra é Jesus. Porque se Deus está fazendo transformações, queridos, a gente precisa ser derrubados dos nossos preconceitos para que o Evangelho reine nessa igreja. Pessoas estão sendo salvas, pessoas estão sendo transformadas, estão indo para as mais diversas igrejas, onde essa barreira já foi rompida e onde na nossa mente, no nosso coração, precisa ser rompido, porque talvez o cara tenha um alargador, mas ele é mais crente que você que senta todos os domingos aqui nesse banco. Porque ele foi alcançado por esse Evangelho. E ele foi quebrantado por esse Evangelho. Eu tenho. E talvez teria dificuldade em estar com alguém numa sala. Eu estou dando meu exemplo pessoal aqui, está gravando, mas desculpa. Mas, e ver aquela marca daquele alargador e falar, meu Deus, como que esse cara fez esse buraco na orelha desse tamanho? E talvez eu teria esse preconceito. Porque na minha cabeça eu nunca pus nenhum brinco de pressão, na minha cabeça não, na orelha, mas na minha cabeça eu nunca mentalizei pôr um brinco de pressão. Na minha vida eu nunca pus uma bebida na minha boca. Na minha vida eu nunca entrei num culto de domingo de bermuda. Mas é eu. E quando o Evangelho começa a alcançar outras pessoas, e aí eles estão sendo transformados por Deus. E Deus está inserindo na igreja dele. E aí a gente precisa ser destruído de costumes que nós carregamos. E que não é uma liberal, não é isso. Porque essa pessoa está sendo transformada por Deus. E está carregando a marca da transformação que Deus está fazendo. E nós vamos construir um muro. Ou vamos ser aqueles que se aproximam. E não vai lá fazer um alargador, pelo amor de Deus, meu irmão. Mas recebe bem o cara que tem um alargador. Jesus veio e proclamou a paz. Paz entre Deus e os homens. E paz entre os próprios homens. E essa paz não é apenas a ausência de conflito. É a certeza interior de que tudo agora está resolvido na cruz. Que a maldição foi removida, que a culpa foi transferida para Cristo, a punição anulada, a salvação alcançada, e essa paz que nos reconcilia com Deus, deve também nos reconciliar uns com os outros. A morte de Cristo na cruz é o único meio de reconciliação com Deus, não há outro caminho, não há outra ponte, não há outra saída, e esse convite alcança os que estão próximos, e esse convite alcança os que estão distantes. Isso fere a gente, queridos, porque eu dei exemplos aqui, mas eu sei que você, assim como eu, dentre essas coisas que eu falei, você tem paredes. A gente carrega isso no trabalho. Quem nunca no trabalho carregou com alguém que tinha um estilo de se vestir, de se comportar, de falar, de marcas no corpo diferente do seu, e você fica meio assim, meu, será que esse cara é confiável mesmo? Judeus e gentios, ricos e pobres, religiosos e pecadores, todos em Cristo, podem se tornar um só povo. É somente diante da cruz que nós encontramos paz. Paz vertical com Deus e paz horizontal com o próximo. E é por isso que nessa noite, Deus te convida a fazer parte desse povo. Talvez você tenha vivido como gentios de antigamente, distante de Deus, carregando pecados, mágoas, rancores, raiva no coração, mas hoje o Senhor vem até você e anuncia paz. Ele abre o caminho e diz, em Cristo você tem acesso ao Pai. Sim, meu irmão e minha irmã, Deus te ama e em Cristo
Ele deseja te reconciliar consigo mesmo e com o próximo e com Ele. Mas Deus também fala com você que já está mais próximo. Talvez acostumado a estar na igreja, a ouvir a palavra, mas que ainda não experimentou essa paz verdadeira no coração. Cristo é a nossa paz. E a paz que Ele oferece não é passageira, não é apenas a ausência de problemas, mas é uma certeza interior. É essa paz que sustenta a alma no meio das lutas da vida e guarda o coração em perfeita esperança. E talvez você não carrega as marcas de um gentil, mas você carrega um coração, talvez, que precisa ainda ser alcançado por essa paz do Evangelho. A gente vive na geração mimimi, pessoal. E a gente trouxe a geração mimimi para dentro da igreja. Sabe o raiz e o Nutella? Vocês estão entendendo essa frase? Nós trouxemos Nutella para a igreja. E o Nutella para a igreja é aquele que já não... Se o seu ego não está cheio, se ele não está sendo aplaudido o tempo todo, se ele não tem espaço para fazer o que ele quer, se alguém repreendeu ele em alguma coisa, o que ele faz? O raiz ficava de banco. Vocês lembram dessa época de ficar de banco? A sala do pastor então, hein? A gente confundiu as coisas, pessoal. Porque a gente trouxe preconceitos culturais, mimimis culturais. E aí a gente trouxe isso. E a gente não consegue mais ser aqueles que de fato obedecem à palavra de Deus. Disciplina é bíblico? Sim ou não? O buraco do alargador, o centímetro, está nas suas escrituras? Eu não vou sair daqui, nem quero que você saia daqui fazendo isso, pessoal. Estou usando como exemplo, entenda, tá? Está lá a espessura do buraco que você pode chegar aqui de centímetros de alargador na igreja, coisa do tipo. Percebe como a gente inverteu as coisas? Mas o Evangelho, quando ele chega, ele fala assim, ele coloca as coisas em ordem. E ele fala assim, você precisa estar debaixo de um cuidado, você precisa estar debaixo de um pastoreio, você precisa de líderes. E às vezes, quando você não andar no caminho, esses líderes vão te orientar. Às vezes você vai precisar sentar um pouquinho na cadeira ali, porque não é o tempo de estar aqui na frente pelas atitudes que você está tendo. Às vezes você vai precisar fechar esse buraco do alargador, porque não é o alargador, é a rebeldia contra o seu pai e sua mãe, é a rebeldia contra o sistema. E aí sim, por isso você precisa estar sentado no banco. Entenderam? O Evangelho, ele começa a nos mostrar o que é importante. Eu estou usando exemplos aqui para abrir a nossa mente, porque muitas vezes o problema não está naquilo que nós fazemos e trazemos da cultura, está o porquê fazemos. Se você é casado, querido, ou casada, e você deseja fazer uma tatuagem, por exemplo, não é para mim que você tem que perguntar. Eu não vou incentivar você a fazer nunca. Mas não é para mim, mas não vai ser excluído se fizer. Mas não é para mim que você tem que perguntar. É para o seu esposo, é para a sua esposa. Se você é menor de idade, ou você está debaixo do seu pai, da sua mãe, você deseja fazer isso no seu corpo, você precisa do seu pai, da sua mãe te autorizando, aí sim o pastor concordando ou coisa do tipo, mas você precisa fazer e questionar a motivação do que você está fazendo, porque o pecado não está na marca, o pecado está na motivação, que talvez é rebeldia, que talvez é modinha. Eu quero fazer uma homenagem, faz no bumbum, mas ninguém faz uma tatuagem no bumbum. Faz onde? Aqui, ó, para mostrar essa força toda aqui. Porque o problema muitas vezes está na motivação, pessoal. E é isso que a gente precisa ser derrubado do nosso coração. A gente constrói muros que já não existem, nunca deveria ter existido, porque o pecado está no que nos leva a fazer.
E aí, Paulo termina. Portanto, vocês já não são mais estrangeiro, nem forasteiro. Vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Aí você não pode esquecer que você é morada de Deus. Você não sair daqui achando que eu estou autorizando e concordando com qualquer coisa. Você não pode esquecer que você é templo do Espírito Santo. Você é a habitação de Deus. Deus ligou, Deus uniu judeus e gentios num só corpo, fazendo ambos membros da família de Deus. E Paulo utiliza algumas figuras para ilustrar a unidade. Crentes, gentios e judeus na igreja. Vocês que estavam afastados, vocês que não conheciam a Cristo, vocês que eram estrangeiros, vocês já não são mais estrangeiros. Vocês já não são mais forasteiros. Vocês são concidadãos dos santos. Vocês já não são mais sem cidadania. Vocês não são mais separados da comunidade de Israel. Agora eles são chamados por Paulo de concidadão dos santos. Ou seja, pessoas que habitam no mesmo país. Têm a mesma cidade, a mesma cidadania, o mesmo reino. Agora eles eram vistos por Deus como pessoas que moravam no local destinado aos santos. E como nós vimos na primeira mensagem dessa série, os santos são o próprio povo de Deus, separados por Deus e para Deus, chamados para viver em santidade, gentios e judeus, pertencem a essa nova comunidade, criada e governada por Deus. Tornaram cidadãos em Cristo. É gente que agora possui a sua identidade em Jesus. É interessante que Israel era a nação escolhida de Deus, mas eles rejeitaram o seu Redentor e eles sofreram a consequência disso. E todos os crentes em Cristo, eles formam agora o povo de Deus, que é a igreja. E os termos para admissão são os mesmos para todos. Fé no Senhor Jesus. E aí eu repito o que eu falei a semana passada. Se você nasceu na igreja, o hospital era crente, o médico que te operou era crente, operou sua mãe para fazer a cesárea era crente. Se você saiu dali e foi para a igreja porque o seu pai era o caseiro da igreja, se você, o primeiro contato que você teve foi com o povo de Deus na igreja, se você foi apresentado na igreja, se você viveu todas as realidades de uma igreja, depois foi para uma escola cristã, depois foi inserido em todo o contexto, você é pecador morto, separado de Deus, como aquele que não teve os mesmos privilégios que você. E ambos, como nós vimos a semana passada, precisavam ser vivificados em Cristo. E o caminho é a cruz de Cristo, pessoal. Não tem pedigree gospel. Não existe isso, pessoal. Existe gratidão a Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor não me permitiu experimentar as coisas do mundo. Mas obrigado, Deus, porque na desgraça que eu vivi nesse mundo, a sua graça me alcançou. Essa é a cruz. Esse é o Jesus que Ele chama agora aqueles a fazerem parte do reino de Deus, concidadãos dos santos. Mas não só isso, para a gente caminhar para a conclusão. Vocês são família, vocês são membros da família. Portanto, vocês já não são estrangeiro, portanto, vocês já não são mais forasteiro, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Paulo, ele afunila para uma metáfora que demonstra mais intimidade, porque família é intimidade, não é? Não é mais só a cidadania, agora vocês estão juntos, judeus e gentios,
vivem juntos como em uma família. Os cristãos gentios não são apenas tolerados, mas são membros da família de Deus. Não existe mais o crachazinho da circuncisão. Você não vai baixar suas calças, perdão a expressão, e mostrar a sua circuncisão para dizer que você é melhor que o outro. Não existe mais isso. O que existe é a marca do sangue da cruz de Cristo. E a marca da promessa, que não é a música que você conhece aí, não é mais a circuncisão, é a fé em Jesus. Por meio de Jesus, na família de Deus, há um assento e um lugar para cada um dos chamados, gentios e judeus, formam uma só família, pois receberam o privilégio de pertencer à família de Deus. Aí você vai chegar para o cara e falar, por que você fez isso na sua orelha? Mas não por mérito, só para entender o que passava na cabeça dele. Então, quem fez já isso na vida hoje vai sair bravo comigo, tá, pessoal? Eu só usei isso aqui como um exemplo, tá? Mas o cara vai chegar para o cara e falar assim, por que você fez isso na sua orelha? Mas senta aqui do meu lado, vamos cultuar Deus junto, porque nós somos igreja de Deus. Mas aí é a liberdade da família, sabe? Sabe aquela liberdade que a gente tem em casa? É porque é família. Alguém já disse que no contexto da igreja universal, o cristão pertence a um povo. No contexto do local mais íntimo, ele pertence a uma família. Como parte da família, não é apenas conviver com pessoas que compartilham de interesses e hábitos semelhantes aos nossos, mas conviver com os irmãos, visando sermos transformados à semelhança de Cristo. É o irmão mais velho que assiste a Peppa Pig, porque lá na família o desenho do mais novo é a Peppa Pig. Como um exemplo aqui. É você já não está mais na fase dos 3 palavrinhas, a Lelê está aqui, já não está mais na fase dos 3 palavrinhas, tá, filha? Mas conhece tudo dos 3 palavrinhas, porque ela está irmão que está na fase das 3 palavrinhas. Na igreja é assim, pessoal. É você que talvez já está discutindo assuntos teológicos profundos, mas está conversando com aquele que está tentando entender coisas básicas da fé cristã, porque nós somos família, e o que nos une é o sangue de Cristo. Por fim, vocês são santuário. Paulo utiliza uma terceira figura para ilustrar a nova posição em Cristo. Ele utiliza a figura de um edifício que está sendo construído. Vocês estão sendo construídos, vocês estão alicerçados sobre um único fundamento que é Cristo. Ele vai dizer, apóstolos e profetas, que fazem referência aqui às Escrituras, homens que Deus usou para se revelar e nos dar o fundamento. E é sobre esses fundamentos que a igreja deve estar alicerçada, sendo Jesus, ele vai dizer, a pedra angular, a pedra de esquina. Era a pedra que era utilizada nas construções antigas, que sustentava todo o prédio, que mantinha o prumo, que unia as partes. E os cristãos são as pedras desse novo templo, desse santuário. Todos permanecem ajustados às suas funções dentro do corpo, cooperando por meio dos seus dons. Agora vocês são casa espiritual, santuário santo, templo de Deus, onde habita o Espírito de Deus. É o santuário divino para testemunhar da graça do Senhor. O Espírito de Deus habita nos crentes que são a igreja. E para encerrar, queridos, foca aqui, não se distraia aí. Para encerrar, essa noite mais uma vez nós somos lembrados de quem nós éramos. Mas também nós nos lembramos de quem nós somos, ou o que podemos ser, por causa da cruz de Cristo. Queridos, todos nós estávamos separados de Deus, mas agora estamos unidos a Ele. Estávamos separados um dos outros, e agora somos uma só nação. Agora nós somos uma só família, e um só edifício, e não um monte de tijolo separado, desconectado um do outro. Não importa se o seu passado era curtindo forró, atrapalhando o culto da igreja.
ou se era o louvorzão gospel do sábado passado. Agora nós somos família de Deus. Sem Cristo, nós estávamos alienados, perdidos e sem esperança. Pela cruz, Cristo derrubou os muros, nos reconciliou com Deus e uns com os outros. E o Evangelho nos faz um com Cristo. O Evangelho nos dá paz. O Evangelho nos dá a paz com Deus e nos traz paz como povo de Deus. Agora, em Cristo, somos o povo de Deus, a nova humanidade, a família e o templo onde Deus habita. Porque Ele veio restaurar pessoas a fim de viverem com o propósito para o qual foram criados. Ele veio restaurar pessoas para viver em adoração e viver uma vida de obediência a Ele, em todas as áreas da vida. Mediante ao sangue de Cristo, Ele traz vida aos corações mortos, mas Ele aproxima aqueles que estavam separados, afastados. Deus, queridos, Ele está resgatando uma humanidade caída, transportando pessoas para o seu reino, conformando-os de forma progressiva à sua imagem, e Ele quer que você faça parte disso. Deus, Ele está chamando um povo para si mesmo, Ele está moldando esse povo à sua imagem, Ele está preparando esse povo para a eternidade, mas Ele começa aqui, agora. Ele começa dizendo para você e para mim: quem não está em Cristo, não está vivo para Deus, e não é um cidadão do reino de Deus. Não faz parte da igreja, e não pertence ao Senhor da igreja. É somente por meio de Cristo. Decorei todos os versículos que o irmão Hélio pediu para você decorar nos juniores. Parabéns, obrigação de um jovem que não trabalha. Meu pai já dizia isso, né? Às vezes eu sou da geração, meu pai tiver ouvido vai ficar bravo, mas eu sou da geração que chegava na escola e falava: pai, tirei 10. Eu falava: você não faz mais que a sua obrigação, né? Aquela motivaçãozinha. Ou então, quando você chegava e falava assim: tirei B, 8, a classe inteira foi mal. Ainda bem, porque você não é todo mundo da sala. Queridos, o que nos distingue é o sangue de Cristo. Você pode, repito, saber todos os versículos de cor dos juniores, e precisa saber. Você pode ser a pessoa que mais se voluntaria na igreja para fazer as coisas. E se Deus te deu esse coração, continua se voluntariando. Você pode ser o jovem mais inteligente de todas as gincanas da igreja, e seja, mas dê oportunidade para os outros. Mas se você não tem o sangue de Cristo, você não é um cidadão do reino de Deus. Se você nunca olhou para Jesus e falou: Senhor, eu preciso do Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, quebranta esse meu coração duro, você não é um cidadão do reino de Deus. Você está distante, você está afastado. Mas você pode ser alguém que chegou aqui nessa noite, tomou cachaça a vida inteira da sua vida, já não tem nem mais fígado, sei lá o que abala aí. Pode ser alguém que construiu a vida mais feia que o mundo coloca, mas se nessa noite você se render a Jesus e crer em Cristo Jesus, você se torna cidadão do reino de Deus. Pode ser o cara que pagou a pena do crime que eu mencionei como um exemplo aqui. Não temos ninguém assim aqui, tá? Eu espero. Pode ser o cara que pagou, mas se você se rendeu a Cristo Jesus, Ele transforma a minha e a sua vida. E Ele faz de nós um cidadão.
nós vamos cantar. E a música que nós vamos cantar, se o meu ouvido está bom, é Nada Além do Sangue. Porque é o sangue que transforma. É o sangue que purifica. E eu quero convidar você a ficar em pé. E eu quero convidar você a cantar com alegria e dizer: nada além do sangue, que quebra as barreiras, que quebra as muralhas e que nos aproxima de Jesus. Nada além do sangue de Jesus. Canta com todo o seu coração. Canta com toda a sua força. E diga isso: obrigado, Senhor, obrigado pelo seu sangue. Obrigado pela sua cruz, que mostra a sua graça, que mostra o seu amor, que perdoa os meus pecados e que me faz um cidadão do reino de Deus. As alturas, onde ouço tua voz, eu vi Jesus desceu teu sangue. Deus, mostra tua graça, fala do amor do Pai. Chegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue
muito tempo existir, escolheu-nos pra si. Nos encontrou e por graça Ele nos adotou para a sua